E o programa de hoje nos oferece uma entrevista exclusiva com o crítico de cinema, filósofo, psicanalista e economista Enéas de Souza. Ele acaba de lançar o seu terceiro livro sobre a sétima arte, na Feira do Livro de Porto Alegre, e hoje estará conversando conosco não apenas sobre essa obra, como também sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Seja bem-vindo. Obrigado, um grande prazer estar com você, estar na rede. Então, podemos começar. Iniciamos então a entrevista. Reza a lenda que durante a primeira exibição pública de um filme que foi realizado no Grand Café Paris, em 1895, as pessoas que estavam presentes se assustaram com uma das poucas cenas que compunham esse filme. Ela mostrava um trem se aproximando e o público acreditou que aquilo era verdade, era um perigo real. Teria sido essa a primeira prova de que, ao longo do tempo, a vida real e o cinema estariam sempre entrelaçados? É sua palavra. Olha, realmente é uma experiência notável essa, né? E, de fato, pela lenda, pelos depoimentos, etc., isso de fato aconteceu. Os irmãos Lumière fizeram uma invenção absolutamente extraordinária, né? Embora eles achassem que essa invenção não ia muito longe. Aí precisou o Méliès criar toda uma fantasia e toda uma série de obras extraordinárias do ponto de vista de ficção, de imagem, etc., para tornar o cinema algo, além de documentário, algo também ficcional. E, obviamente, depois, o cinema é uma invenção francesa, mas a expansão comercial se deu pelos Estados Unidos, né? Onde, de fato, ampliaram fantasticamente o mercado de cinema. Todos os sábados, o senhor oferece aos interessados, junto com o Robson de Freitas Pereira, o encontro O Divã e a Tela, na Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Como é que surgiu essa ideia e desde quando isso acontece? Olha, o cinema é uma velha paixão, tanto dos cinéfilos como também dos analistas, né? E uma vez o Robson e eu estávamos conversando na associação e eu propus a ideia de fazermos vamos dizer assim, uma certa relação entre cinema e psicanálise, cada área mantendo a sua independência, mas buscando fazer uma inter-relação que permitisse a cada um dos setores ampliar o seu conhecimento e a sua capacidade. Então, isso foi mais ou menos por 2005, né? E nós fizemos ininterruptamente essas reuniões até o início da pandemia. Aí, na pandemia, fizemos uma espécie de intervalo, embora pelo menos uma vez por ano a gente apresentasse alguma coisa. O ano passado nós apresentamos, por exemplo, o filme da Ana Luísa Azevedo, né, Aos Olhos de Ernesto. E este ano fizemos um debate sobre esse meu livro que está saindo. E pretendemos, no ano que vem, fazer novas, vamos dizer assim, repaginar o nosso Divã e a Tela, né? Foi um trabalho bastante importante. Eu acho que, por exemplo, para o pessoal da psicanálise, algumas ideias foram colocadas muito fortemente através do que o cinema mostra, como o mundo aparece para todos, as transformações do mundo, né? Permitiu, por exemplo, uma posição mais ampla em relação à clínica, e, de outro lado, algumas ideias. A Maria Ângela sempre diz, uma colega, diz que, por exemplo, o cinema, a posição do diretor, a maneira como o diretor trabalha o seu filme, pode permitir ao analista ter uma ideia da sua direção de análise, da sua direção de cura. Então, esse é um lado da questão. Do lado dos cinéfilos, vamos dizer assim, da crítica de cinema, algumas questões importantes, como a questão do olhar, a questão do desejo, né, possibilitam ao crítico de cinema uma amplitude da sua situação. E, no fundo, existe um grande diálogo entre a palavra e a imagem, que são elementos fundamentais, tanto da psicanálise quanto do cinema. O cinema é um caso de amor, né? Desses tão intensos que apenas talvez a psicanálise possa tentar uma explicação plausível. Se é que esses sentimentos tão intensos e profundos têm alguma justificativa racional, mas o senhor diria que a psicanálise pode, então, tentar pelo menos essa explicação plausível para os sentimentos humanos, usando o cinema, então, como o senhor havia colocado,
como Não, uma chave para esse acesso? Na verdade, o que eu digo é o seguinte, quer dizer, eu não vejo assim algo, por exemplo, cinematizar a psicanálise ou psicanalizar o cinema. Lacan tem uma frase muito bonita falando sobre o Hamlet, né? Que ele diz que um personagem de papel não é psicanalizável. A mesma coisa, diria eu, ampliando essa ideia do Lacan, né? Um personagem digital, né? Não é psicanalizável. O que pode permitir é que as duas áreas, no seu desenvolvimento autônomo, no seu desenvolvimento dinâmico, né, ela possa incorporar ideias, eu posso me aprimorar a minha visão, por isso que eu falei no caso do cinema. Né? Por exemplo, de um modo geral, os críticos falavam sempre na ideia de que o cineasta olha o cinema, né? Olha os personagens, olha o mundo que está ali. Mas tem uma coisa que o Lacan coloca muito bem, que é a cisão do ver. Eu vejo e o filme me olha. Então, o filme me olha, ele me desafia a ver o que de fato ele está olhando, o que ele está compreendendo, o que ele está querendo me questionar, me indagar, etc. Então, nesse sentido, é que existe uma possibilidade mútua, vamos dizer assim, de fertilizar cada um a sua área. Fazendo um adendo ainda a essa mesma questão, antes da próxima que a Clarissa vai formular, então, pelo que eu entendi, o cinema permite a utilização pela psicanálise de um nível que a literatura, por exemplo, não permitiria, porque seria o personagem de papel e o outro o ser humano visualizado. É mais ou menos isso que Lacan quis dizer? Não, o que quer dizer é o seguinte, quer dizer, vamos dizer assim, a compreensão vamos dizer assim, a ficcionalização na literatura, ela tem características próprias, ela trabalha com a palavra e com a imagem no sentido em que a pessoa está lendo. Né? A análise é uma outra coisa, uma análise é exatamente o quê? Uma relação com a palavra, mas com que o analisante vai abrindo o seu inconsciente através da sua fala, ou tentando abrir. Né? Então, são coisas um pouco diferentes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode haver esse diálogo, cada um na sua posição, mas através de ideias eu posso incorporar essas ideias na minha perspectiva. Como eu disse, o caso do cinema, né? Essa questão da cisão do ver e do olhar. Isso me permite, né, ver que eu não é apenas o que eu vejo no filme, é que o filme me diz também alguma coisa, o filme me questiona, ele me indaga. Qualquer tipo de filme pode fazer isso, né? Quer dizer, por exemplo, um filme do Woody Allen mostrando como funciona Londres. Então, ele me questiona. Que, de fato, o que está ali? Como é que aquela gente que vive das finanças sobrevive naquele mundo, ou melhor, conduz aquele mundo? A mesma coisa no cinema brasileiro, né? Por exemplo, o caso do Coutinho, que faz o Cine Master, né? Aliás, o Edifício Master, né? Ele mostra como cada daquelas pessoas revelam a sua vida e também me questionam num certo sentido, né? Quer dizer, por exemplo, tem um personagem do Coutinho que é uma figura que foi para os Estados Unidos e ficou encantado com Frank Sinatra, que os Estados Unidos voltou e só cantava mais ou menos o My Way do Frank Sinatra, né? E ele se emocionava profundamente. Isso me questiona. Devo ser como ele? Tenho distância, tenho diferença? Que crítica tem ali? Ou seja, aquele edifício todo também me questiona, né? Que é um edifício de classe média, por exemplo. Então, o cinema tem esse lado. Eu vejo, mas ele me vê também. Eu, para ser um bom crítico, tenho que ver os dois lados. Tem que ver o que o cinema me questionou. Um projeto que ele tem bastante tempo, né? Então, eu queria lhe perguntar também com relação ao público, já que o senhor está falando aí dessa relação, o que vemos, o que nos olha, né? Eu queria ver com o senhor como é que o senhor percebe o efeito dessas sessões no seu público e que tipo de público aparece? Bom, é muito interessante, né? Nós começamos esse encontro, nós tínhamos 5 pessoas, né? E, por exemplo, de repente nós analisamos o Sarabanda do Ingmar Bergman, teve tanta gente que nós tivemos que fazer 2 sessões,
porque a nossa sala lá são limitadas, 50 pessoas, né? Então, à medida que isso foi acontecendo, que trouxemos filmes que tocavam as pessoas, né? E como é uma instituição aberta, nesse sentido que esse encontro é gratuito, né? Muitas pessoas que não eram da psicanálise, que eram da história, que eram da arquitetura, que eram, por exemplo, da literatura, que eram de outras áreas, vieram até lá. Mesmo porque uma das coisas que a gente faz é convidar outras pessoas para participarem desse encontro. Por exemplo, nós levamos o pessoal da revista Teorema de cinema para poder discutir conosco lá. Nós levamos o Jorge Furtado para fazer um debate. Nós já trouxemos a Luísa. Enfim, então, é uma coisa que amplia bastante, né? E a grande novidade, por incrível que pareça, é que nesse nosso encontro, agora é virtual, não é? Nós já tivemos, por exemplo, quando nós estávamos lá na sede, nós tínhamos no máximo de 50 pessoas. Aí a gente arrumou para fazer uma virtualidade na sala ao lado. Aí tinha mais umas 4, 10 pessoas. Agora, quando começou a pandemia mesmo, de repente nós começamos a ter 100 pessoas, e lotado, gente querendo entrar mais. Então, se abriu também o canal no YouTube e também se abriu outras formas de passar esse encontro, né? Por exemplo, deixar reservado que as pessoas pudessem entrar, ter acesso ao link depois que realizou. Então, tivemos muitas, meio que triplicou ou quadruplicou a número da presença. Então, foi uma experiência muito interessante. E mais, como a gente traz muita gente, muitas pessoas, né? Também isso dá um vigor muito grande. Só queria dizer que a gente fez também um outro encontro, mas aí é uma outra realidade, chama-se O Escuro de Nosso Tempo, que é um seminário, porque o Divã e a Terra é um seminário, e esse outro também é um seminário, né? Que a gente discute, por exemplo, a Bárbara Cassan, discutimos o Giorgio Agamben, discutimos o Camus, a questão da pandemia, né? Enfim, são coisas que estão relacionadas com as questões da nossa época, mas, ao mesmo tempo, que são independentes no sentido de vermos que novidades temos. Clarissa, é contigo ainda? Comigo ainda? Sim, sobre os livros. Vamos seguir, então. O senhor escreveu 3 livros sobre o cinema, né? E o segundo deles em parceria com o Robson. Isso. O senhor tem como traçar uma linha ligando um livro ao outro, no sentido de o que ficou... o senhor pode nos dizer o que mudou na arte, na sua arte e também na sua escrita, desde o primeiro até o último livro? Meu primeiro livro faz muito tempo, né? Foi no século passado, né? E esse livro chamava-se Trajetória do Cinema Moderno. Era um momento muito importante da transformação do cinema no Ocidente, né? Sobretudo, e que tinha um vigor muito grande no cinema Nouvelle Vague, né? Na França, né? Os grandes cineastas franceses depois, que foram o Chabrol, o Godard, sobretudo, o Truffaut, o Romer, o Rivette, eles eram críticos do Cahiers de Cinema e eram vamos dizer, aspirantes a fazer filmes. E fizeram uma profusão de filmes junto com Alain Resnais, que não era crítico de cinema, mas que era um excepcional diretor de cinema. Isso transformou muito, né? E aqui no Brasil, o cinema novo, né? Era o Glauber, o Leon, o Jabor, o Cacá Diegues, o Joaquim Pedro, seguiram a sua rota brasileira, mas assim, muito tocados com o cinema também europeu, esse cinema da Nouvelle Vague. Claro que viam várias influências, o neorrealismo italiano, havia influência, por exemplo, do cinema soviético, e também havia influência do antigo, no caso brasileiro, do antigo cinema brasileiro. Quer dizer, o Mário Peixoto, Humberto Mauro,
né? Alberto Cavalcanti. Então, se criou uma situação muito importante e, nesse instante, também havia uma crítica no Brasil muito forte. A maioria desses caras que foram ser cineasta eram críticos também, né? Então, surgiu, ao mesmo tempo, o cinema, né? E, ao mesmo tempo, a crítica, né? Então, eu escrevi esse livro em função dessa grande modificação que estava existindo. Além do mais, a gente tinha, digo a gente porque existiam críticos aqui em Porto Alegre, como o Hélio Nascimento, que ainda é crítico hoje, né? o Irão Goidaniche, né? o Jefferson de Barros, né? o José Onofre, etc., que tínhamos uma visão crítica também desse cinema, com uma certa opção do cinema, vamos dizer assim, do cinema americano. Não no cinema americano como ideologia americana, mas cinema americano como espetáculo, né? E a gente achava que uma das dificuldades do cinema era as pessoas, muitas vezes, não entenderem as novas formas de expor o filme, né? Então, a gente criticava um pouco isso em função da ideia da estética do cinema americano, que a gente chamava de estética da violência. Não era a defesa da violência, pelo contrário, mas era a violência promovendo a violência do filme, do drama, né? Promovendo uma consciência crítica no espectador. O Brecht pensava um pouco nessa direção, né? De fazer um distanciamento daquilo, vamos dizer, da ideologia do espetáculo. Então, o meu livro surgiu disso aí. Mas, ao mesmo tempo, ele surgiu como uma tentativa de compreender cinematograficamente o que estava sendo feito. O que era, de fato, cinema, né? Por exemplo, como é que se usava o corpo do ator, como é que se usava o cenário, como é que se usava a montagem, esse tipo de situação. Então, o meu livro tinha a seguinte, várias críticas sobre o cinema brasileiro e o cinema mundial, e, ao mesmo tempo, tinha uma parte crítica que era a parte vamos dizer assim, a parte da análise cinematográfica. Bom, essa, então, era a estrutura. Essa estrutura, no meu caso, se manteve, só que com modificações internas, né? Por exemplo, no caso desse livro que eu publiquei agora, estou publicando, Os Filmes Pensam o Mundo, eu procuro fazer uma situação bem clara. Quer dizer, primeiro, é preciso compreender o que o cineasta quis dizer. E o que ele quis dizer, ele põe em imagens. A história não é a mesma que a história em imagens, pode ser uma história diferente. Eu vou até dar um exemplo que eu sempre dou. Existe um filme chamado Patton, né? Em que a primeira cena é uma bandeira americana total, o plano total é a bandeira americana, e aparece, de repente, uma batida, um som de sola de sapato, ou melhor, sola de bota de militar. E a personagem veio ocupando toda a bandeira. Esse personagem é o Patton, e ele se dirige aos seus comandados, né? Dizendo, ora, você não seja vagabundo, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, os Estados Unidos precisam ganhar a guerra, não sei o que mais e tal. Essa é a história. Mas a história-imagem é outra. A história-imagem é a denúncia de um militarismo dentro da realidade americana. Por quê? Porque o soldado vai assumindo a sua presença no plano, ocupando toda a bandeira. Então, veja, uma coisa é a história, outra coisa é a história em imagens. Então, a história é o roteiro e a história em imagens é o que o cineasta fez do roteiro, né? Então, nesse sentido, a primeira coisa que eu sempre quis colocar é exatamente não confundir a história, a narrativa do drama, com a história efetiva posta pelo cineasta, a história em imagens. E aí tem vários aspectos a ser considerado. O ator, os olhos do ator, o cabelo do ator, o corpo do ator, o andar do ator, o gesto do ator. E esse gesto em relação aos outros personagens e em relação ao cenário também, ao espaço que ele ocupa. Então, esse é o primeiro nível que é colocado. O segundo nível é o seguinte, é que todo filme, né, por menos que ele reflexione sobre o cinema, ele tem uma posição sobre o cinema.
né? Quer dizer, todo filme dá uma versão do cinema. Se é um cinema por exemplo, o Kleber Mendonça, outro dia, estava dizendo que uma das coisas importantes no cinema era o som. E a gente vê um dos filmes dele chamado Som ao Redor, né? Então, a ideia do cinema, da imagem, predomina a imagem sonora, no caso desse filme, inclusive, né? Do Som ao Redor. Então, ele tem uma ideia de cinema, ele mostra, claro, todo cineasta a gente percebe. Se é um cinema, vamos dizer, clássico, se é um cinema linear, se é um cinema não linear, se é um cinema, por exemplo, cômico, se é um cinema dramático, se é um cinema desdramático, enfim, todas as infinidades o cineasta mostra. Então, esse é o segundo nível do que eu tento mostrar nesse livro que eu publiquei. E o terceiro nível, né, é como o cineasta pensa o mundo. Ele pode pensar, por exemplo, esse mundo é uma guerra permanente entre as pessoas, né? Um pouco a la Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem. Então, ele vai mostrar isso. Se ele achar que o cinema mostra a redenção humana, ele vai mostrar, no meio de todos os conflitos, como é que o homem se redime da sua situação. A mesma coisa se o cinema é trágico, se a vida é trágica, pode ter milhões de coisas, mas, no fundo, a questão da morte é um elemento importante. Então, essa é uma questão. Melodramático, cômico, por exemplo, né? Ver o Chaplin, ver o Jerry Lewis, né? O Buster Keaton, todos esses grandes cineastas. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, quer dizer, eu já estou falando do terceiro ponto, que é como o mundo se apresenta para as pessoas. Então, essa foi a situação. Só que eu tenho, para encerrar essa longa apresentação, né? Dizer o seguinte, é que o cinema ele é muito fugidio. As imagens são muito fugidias. Tu bota um plano, 10 segundos. 1 minuto e pouco é um plano monumental de tempo, né? Então, outro fazer como o Sokolov, que fez um filme de um plano só, mas vai mudando. Ou como o Spolidoro fez aqui em Porto Alegre também, um filme em que é um plano só, mas vai mudando as configurações dentro do plano. Então, nesse sentido, o que a gente vê é que exatamente o cinema tenta mostrar essa realidade, tenta mostrar essa coisa, né? Essa coisa que é o tempo passando, o espaço, e mostrar o que é a vida e a alegria de viver. Então, o cinema também é uma paixão, né? Eu quero mudar um instante o nosso foco. O senhor estava em Paris, em maio de 1968, né? Sim. O local e o momento que começou uma profunda mudança na sociedade, o embrião de uma utopia, né? Movimentos libertários, um novo modo de tentar entender o mundo. Pode nos contar alguma coisa sobre essa sua experiência? O senhor estava vivendo a história naquele momento. Pois é, e nem sabia muito, né? Porque foi uma coisa muito interessante, né? Porque quando eu cheguei em Paris, havia muitos que chamavam na época grupúsculos, maoísta, stalinista, e havia o PCF, havia um monte de movimentos fortes, libertários, né? Na universidade, sobretudo, nos alojamentos, aquela coisa toda. Era um movimento muito forte. Mas, ao mesmo tempo, de repente começou a se dar uma ideia assim meio esquisita, né? Fala-se, não se transforma em nada. E aí eu assisti um filme, isso mostra como uma imagem cinematográfica, como qualquer imagem, ela pode ser profética, né? Que é um filme do Godard chamado La Chinoise. Eu me lembro que era um filme perto da Place de l'Odéon, né? E lá nós mal conseguimos entrar, porque estava lotado. Um cinema pequeno, na verdade, mas lotado. E nesse episódio de estar lotado, o filme se aparece, etc., né? E termina o filme, eu estava com uns amigos, a gente saiu, e eu vi um francês dizer assim, esse Godard está completamente louco, não vai acontecer nada. Não tem possibilidade nenhuma, porque La Chinoise termina com a Revolução Estudantil, né? É um filme que termina com com os estudantes tomando armas e atuando sobre a cidade. Bom, então, assim, por quê? Porque naquele momento, isso era o quê? Era janeiro, fevereiro de 1968,
E a gente pensava o seguinte, bom, de fato, não vai acontecer nada. Mas é que isso mostra como a sociedade aparentemente não está funcionando e, de outro lado, no subterrâneo dela, né, estão aparecendo um monte de coisas que vão depois aparecer na realidade social. E, para surpresa geral, e minha também, né, aquele movimento de maio surgiu com uma força absolutamente espetacular. Né? Foi um movimento absolutamente notável. Para mim, um aprendizado político, para mim, um aprendizado cinematográfico. Né? O Ezra Pound, que é um poeta, dizia que os artistas ou os poetas são a antena da raça. Ou seja, eles preveem, eles estão sintonizados com as mudanças do mundo. E a gente, às vezes, não está olhando, né? E aquilo foi absolutamente extraordinário naquele momento. Então, é uma coisa que eu recordo imensamente. E eu acho, sob certo ponto de vista, que aquele filme do José Padilha, chamado Tropa de Elite, ele prevê todos os acontecimentos que estão ocorrendo na nossa época. No sentido de que ele foi muito acusado de fascista. Não, ele mostrou como é que fascismo funciona. Não é? Essa relação entre milícia, polícia e política. Né? Isso apareceu no momento em que eu me lembro, acho que 2011, 12, sei lá, ou 10, não me lembro bem, né? E que esse filme eu vi no cinema e as pessoas ficaram assim impactadas. O que será? Não sei o que mais. É mais ou menos próximo também do filme do Fernando Meirelles sobre o Brasil, né? Então, o que aparece exatamente é isso, né? O cineasta meio que, como todo artista, né? Todo artista, ele é capaz de sintonizar o futuro. E hoje, o senhor acha que tem algum filme que esteja antecipando alguma coisa aqui para a gente? Olha, a pergunta é difícil, né? Porque a gente só sabe que ele tá sintonizando quando acontece, né? Porque eu posso ter um delírio imaginário, né? Então, não é uma coisa muito fácil, né? Mas, sob certo ponto de vista, todos os filmes têm um pouco isso, né? Tentando sintonizar essa realidade. Mas não saberia te responder assim com precisão. No seu entender, qual a importância que tem o filme Marighella, do Wagner Moura, que chegou agora aos cinemas? Acredito que já tenha visto ele, então eu peço que faça uma análise para todos nós, criticamente. Bom, antes de falar sobre o Marighella, eu queria pegar a pergunta da Cláudia a respeito da situação contemporânea, né? Eu estava me lembrando de um filme, que, aliás, eu comento nos filmes Pensa o Mundo, que é o filme do Django, do Tarantino. O Tarantino é um cara que anuncia muitas coisas na contemporaneidade. Nesse filme do Django, né, ele mostra, por exemplo, como é que eram tratados os negros no processo americano de escravidão e como é que há uma reação em relação a esse universo criado por parte de um personagem que destrói aquele mundo, incendia aquele mundo. Né? Isso vamos dizer, um filme que estava anunciando, sob certo ponto de vista, as questões ligadas ao movimento na questão do Trump, na questão do Capitólio, na questão do George Fraser, né, que foi massacrado por um policial. Então, o filme anuncia um pouco isso. Né? Por exemplo, o caso das mulheres, no caso do Kill Bill, é um personagem feminino que atravessa todo um aprendizado social e, vamos dizer assim, de combate para poder, vamos dizer assim, destruir o universo machista do filme. Né? Então, isso são coisas que prenunciam uma realidade nova, né? São proféticos nesse sentido. Isso são filmes feitos por Tarantino. Quanto ao Marighella, eu acho que é um filme, como diria assim, eu gostei muito do filme. Né? Acho que é um filme, vamos dizer assim, muito importante do ponto de vista de colocar a questão ética. Né? Ou seja, a questão ética é uma questão de responsabilidade, de resposta das pessoas em relação a uma realidade
que está presente. E o Marighella teve uma posição muito ativa em relação à questão do regime militar, e agora o Wagner Moura coloca essa questão ética como um problema fundamental do personagem. É importante ver que esse personagem, que tem uma posição ética, a ética sempre coloca a questão do homem em face da morte, né? E é exatamente isso que ele coloca, ou seja, a resposta do Marighella em relação a uma situação muito adversa, né, onde ele joga com a morte. E o final é exatamente essa situação, vamos dizer, dramática que aparece com ele. De outro lado, mostra também o seguinte, né? Quer dizer, ele faz um personagem, Lúcio, inspetor delegado Lúcio, inspirado no Fleury, né? Que é um personagem em que tem uma ética oposta à ética do Marighella. Então, nesse sentido, o filme tem vamos dizer assim, uma posição bastante interessante, porque coloca que a questão política é uma questão de combate, não é uma questão somente ética. A ética do personagem em relação ao combate, mas tem algo além da ética, que é esse combate. Eu acho que isso o Wagner não trabalhou, mas está presente ali, como uma questão para nós todos pensarmos, né? Então, de outro lado, né, é um filme muito interessante, porque ele trabalha usando muito, primeiro, um personagem negro, né? Um personagem que tem uma resposta dramática muito boa, seja de fisionomia, seja de movimento de corpo, seja de voz, etc., né? E, sobretudo, porque a câmara do filme, né? A câmara do Terrido, a câmara do próprio Wagner Moura, está muito próximo aos personagens. A gente está dentro daqueles personagens, a gente está sentindo o que eles estão pensando, que ironia ele está fazendo, que ideia ele está tendo, que superioridade ele sente em relação ao personagem, que situação ele se vê envolvida. Além disso, é um filme interessante também, porque mostra o outro lado do combatente, né? Que é a relação afetiva com o filho. Então, aquela relação afetiva, ela é muito profunda, é muito bonita a relação dos dois, né? No sentido de que o próprio filho consegue salvar o Marighella naquela situação dramática que ele estava sendo envolvido. Mas vocês vejam, por outro lado, vamos dizer assim, a ação política, a ação militar, a ação policial foi envolvente a tal ponto que levou a uma situação de dramaticidade. De outro lado, aquele final em que ele sabia que, do fato, não tinha muita chance de sobreviver, ele usa o cianureto e se mata, né? Mas, e aí aparece outra situação, né? Como é que é utilizada essa morte, segundo a visão do Wagner Moura. Então, eu acho um filme bom. O fato de ser um filme dominante muito as coisas, a luz, a cor, né? O próprio som, aquele ambiente sempre ao mesmo tempo cheio de ironia, mas ao mesmo tempo muito, vamos dizer assim, ele tem um compasso trágico, né? Esse compasso trágico é o compasso daquele grupo que vai chegando ao seu final de uma forma complicada, uma forma difícil, uma forma extraordinariamente no limite do humano. Eu agora vou lhe fazer uma pergunta que eu acredito que o senhor já esteja acostumado com ela, mas a gente tem que aproveitar o seu conhecimento e fazê-la. Quais os 3 principais filmes de todos os tempos, na sua opinião, e 3 filmes especificamente brasileiros que são imperdíveis? Olha, é uma pergunta irrespondível, sob certo ponto de vista, né? Porque o cinema tem apresentado coisas maravilhosas, né? Eu sou um fã incondicional, vocês podem ver, né? Eu tenho uma paixão muito grande pelo cinema e, ao mesmo tempo, para mim é difícil, às vezes, fazer alguma classificação. Mas, no caso brasileiro, eu vejo assim, fazer injustiças, né? Fazer classificações é fazer injustiças, né? Por exemplo, um filme do Mário Peixoto, O Limite, que é um filme que eu
até escrevi sobre ele nos 100 melhores filmes do cinema brasileiro, né? O Limite ganhou e generosamente me convidaram para escrever sobre o Limite. Então, o Limite é um filme. Eu acho que um outro grande filme brasileiro, não é? Eu oscilo entre o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que quando eu vi não gostei, mas hoje eu acho um belo filme, e A Terra em Transe. Terra em Transe eu acho assim, um excepcional filme, e trabalha um pouco essa questão do Marighella também, né? Só que numa outra perspectiva, né? O Glauber era um excepcional cineasta, e a gente, aqui no Rio Grande do Sul, metemos muito pau nele, né? Mas essa experiência da França, que o Solon me fez recordar, me lembra também o fato, quando eu cheguei na França, eu tinha uma visão meio europeia do cinema brasileiro. E quando eu vi o cinema brasileiro, vamos dizer assim, o filme do Glauber ser totalmente diferente a tudo que eles faziam lá, eu disse, pô, eu estou errado. O Glauber é um grande cineasta, né? Ou seja, é uma coisa extraordinária esse filme. Os filmes do Glauber são extraordinários, né? Depois eu vejo o filme do Joaquim Pedro, Macunaíma, outro excepcional filme, né? Que é um filme assim, já num outro tom, numa outra dimensão, numa outra realidade. Então, eu acho que o cinema brasileiro tem coisas muito boas a apresentar, espetaculares, etc. Bom, fora do cinema brasileiro, aí é muito complicado, mais complicado ainda, né? Porque são muitas cinematografias, algumas eu não conheço, né? Ou conheço muito pouco, as asiáticas, por exemplo, né? E, aliás, a minha colega Ivonete está lançando um livro sobre os cinemas periféricos, onde vai tratar disso, né? Mas eu queria colocar o seguinte, quer dizer, por exemplo, os filmes do Eisenstein, né? Quer dizer, Outubro é um filme absolutamente extraordinário, excepcional, né? O Coração do Potemkin, outro filme extraordinário, né? Quer dizer, por exemplo, Hiroshima, Meu Amor, né? É um extraordinário filme do Alain Resnais, né? India Song, outro extraordinário filme da Marguerite Duras, né? É outro tipo de cinema. Não é um cinema que toca o espectador, que lança o espectador para aqui e para lá, não. É um cinema poético, é um cinema difícil de... até quero lembrar aqui uma coisa, alguém escreveu sobre um livro que eu escrevi, sobre o cinema do René, e a pessoa me disse assim, não, o cara disse coisa interessante, embora o filme seja muito tedioso. Ou seja, o interessante disso, né, é que essas classificações também são muito pessoais, né? E existem outros filmes, do Fritz Lang, por exemplo, o M, é um excepcional filme, os Mil Olhos do Dr. Mabuse, né, é extraordinário, né? O cinema americano temos muitos, né? O Billy Wilder fez filmes extraordinários, né? O Crepúsculo dos Deuses, né? Que aliás, esse O Crepúsculo dos Deuses é um dos filmes que pode mostrar aquilo que eu falei, que o cineasta fala também sobre o que é o cinema. Billy Wilder fala o que é o cinema, mostrando a decadência de uma atriz americana, né? Então, é absolutamente extraordinário. Bom, não respondi a tua pergunta, mas algumas indicações eu dei. O surgimento do streaming, ele pode afastar o público de vez das salas de cinema de tal forma que dificulte a sua viabilidade financeira? Eu não me refiro à indústria cinematográfica, mas sim aos exibidores, né? Aos que cuidam dos espaços físicos. Esse risco existe, na sua opinião? Olha, eu acho que nós estamos num momento absolutamente notável vamos dizer assim, da realidade econômica e política do mundo, né? Estamos numa transição monumental, que é uma transição financeira, uma transição militar, uma transição produtiva, uma transição do Estado, né? Com esse confronto Estados Unidos e China e as diversas relações, né? E essa realidade, com o digital, porque nós estamos numa revolução tecnológica profunda, e cinema é tecnologia
por incrível que pareça, né? É também, né? Então, a tecnologia muda completamente a situação. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos em casa, né? Os filmes, ali, o que tem em tal lugar, o que tem naquele aquele ali, qual é o filme que vai passar lá, etc. Dois amigos e um tipo de cinema completamente diferente, que eu paro no meio, eu vou tomar café, eu vou fazer não sei o quê, né? Posso atender um celular. Então, é uma mudança radical. Não está claro o que vai ser esse cinema. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o cinema de mudo passou para falado, teve um filme chamado All That Jazz, Walt Johnson, que era um branco que foi pintado de negro, né, para cantar, né, e que, aparentemente, aquele filme seria um filme notável. Não, foi o primeiro filme falado, mas não foi uma obra-prima do cinema. Quer dizer, então, não está claro o que vai acontecer nessa realidade, né? Quer dizer, eu vi, por exemplo, em Paris também, um filme, um festival de cinema experimental, em que um cineasta chamado Fitoussi, ele apresentou, isso faz uns 10 anos mais, talvez mais, né? Ele apresentou um filme que ele foi contratado para fazer um filme com celular. Então, ele usou todas as questões do celular, naquela época, vamos dizer, as questões da imagem, meio flu, assim, meio, né? A questão da oscilação da câmara, enfim, para contar uma história. E a história era um francês, músico, que foi contratado para aparecer numa festa de uma família italiana que era nobre e que contratou ele para ir lá. Então, o filme é essa ida desse personagem à Itália. E essa festa é feita numa praça, que eu já não me lembro o nome, né? E nessa praça ele vai entrando. Então, de repente, a câmera passa a ser uma câmera subjetiva do personagem, e aquela, vamos dizer assim, aquela fragilidade da câmera, fragilidade da imagem, né, é colocada profundamente como uma expressão daquele filme. Aí o Fitoussi, nesse encontro que a gente teve, né, ele disse o seguinte: olha, naquele momento eu vi que aquele era o meu 8º filme, eu tinha feito 7. Ou seja, aquilo que era um filme de propaganda se transformou num filme de expressivo, artístico, na visão dele. Então, nesse sentido, quer dizer, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele fez aquilo para fazer um filme de propaganda. Só que a cabeça inteligente dele fez com que as coisas se acontecessem, isso é uma forma expressiva. Então, eu acho que ainda não se encontrou, e ainda não está claro, as formas que a gente vai apresentar. Mas eu acho que é possível que haja uma dupla situação, né? Esses filmes, de um modo geral, todos projetados quase individualmente, e o grande cinema, espetáculo, eu acho que vai continuar existindo. Vai ser um pouco uma ópera, né? Quer dizer, que tem uma coisa mais fechada, mais especial, etc. Ou seja, uma certa diminuição dessa pluralidade dos 52 cinemas que a gente falava aqui tinha em Porto Alegre anos atrás. Talvez seja 1, 2, não sei, ou pode desaparecer também. De qualquer maneira, a nossa geração, eu digo a nossa, os mais velhos, né, continuarão indo ao cinema, porque a gente se criou indo ao cinema. Agora, os jovens, bom, aí eu já não sei, né? Aí já é uma questão de futuro. Então, o futuro, como dizia aquele outro, a Deus pertence. Desculpe essa expressão. Como é que seria o mundo sem a existência do cinema? Vou lhe perguntar essa e também vou lhe perguntar, se não fosse o cinema, a qual arte o senhor se dedicaria? A análise, né, claro. Bom, um mundo sem o cinema, eu acho que dificilmente existiria, mas pode ocorrer, né? Eu me lembro de uma exposição que falava sobre o cinema através das épocas, né? Então, a vela, fazer as imagens, como a gente fazia em criança, né? Do lobo, do coelhinho, né? Na parede, para os filhos, ou a gente que era filho, né? É uma forma de cinema. Enfim, muitos tipos de
câmeras foram feitas para expressar o cinema. Então, o cinema foi desenvolvendo, o cinema é tecnologia, né? Então, eu acho que dificilmente o cinema, vamos dizer, o cinema como imagem, né? Não como espetáculo de cinema, como imagem, né? Ele certamente continuará. Eu queria colocar essa ideia do espetáculo, porque quando eu era menino, a impressão que eu tinha quando ia no cinema é que eu estava num outro tipo de culto, próximo do culto da religião católica. Por quê? Porque tinha uma reunião de pessoas, tu ficava vendo um determinado espetáculo, um determinado filme, né? Havia uma comunhão entre aquelas pessoas e depois se discutia o filme, etc. Esse mundo não existe mais, esse mundo se transformou. Então, o espetáculo terá que ser desse mundo. Na hipótese de não ter cinema, né? De qualquer forma, a minha questão é muito ligada à imagem, né? Então, no mínimo, ficar no passado do cinema, ficar como a pintura, por exemplo, né? Ou as artes plásticas, né? São formas extraordinárias de mostrar essa realidade. De qualquer forma, o que eu sinto, e por isso eu escrevi esse livro, Os Filmes Pensam o Mundo, é que a arte pensa o mundo. Todas as artes, né? A música, a dança, a escultura, né? A arquitetura, o cinema, o ballet, todas essas áreas pensam o mundo, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante, a gente tentar compreender a cultura que está atravessando a nossa época. E é isso que eu acho que é o fundamental. E, obviamente, optar por isso. O senhor nunca pensou em produzir ou dirigir um filme? Porque, com todo o seu conhecimento, eu acredito que teria mais do que o preparo necessário para assumir um posto atrás das câmeras. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Felizmente, me aconteceu um episódio que me permitiu ver que não era como artista que eu devia me realizar, e sim como artista crítico, ou seja, um crítico que pensa que a crítica também é uma arte, né? Então, eu vou te contar uma história. Uma vez eu me incentivaram, vai dirigir, não sei o que mais, etc. Mas era limitado, então podia fazer uma cena. Aí, claro, eu pensei o que é uma cena que pudesse atrair todas as pessoas, uma cena de amor. Bom, e essa cena de amor implicava determinados movimentos, etc. Dava 1 minuto, 2 minutos a cena. E eu fui falar com o diretor de fotografia para que luz deveríamos pôr no filme. E naquela época eu gostava muito do impressionismo francês, e adorava muito o Renoir, sobretudo a maneira como ele pintava as mulheres, etc. E aí me lembro de um álbum que eu tinha sobre o Renoir, e disse, esse aqui que eu queria botar no filme. Aí fui para lá todo contente, vou fazer um filme que eu me interessava. Aí cheguei para o cara e disse o seguinte, olha aqui, ó, eu queria que botasse essa luz, essa cor. Ele disse, não dá. Como não dá? Por quê? Não, porque não sei o que mais, tá. Aí disse, mas quem sabe fazer uma assim, quem sabe fazer uma assado? Nunca dava. Aí eu disse assim, então faz neutro. Não, luz neutra, não quero nenhuma luz. Bom, aí eu me dei conta do seguinte, não é para mim fazer cinema, né? Então, eu percebi que as minhas ideias talvez não funcionassem tecnologicamente naquele momento. Pode ser que com o tempo, etc., eu pudesse aprender, mas aí eu achei que era melhor eu vamos dizer, desenvolver o cinema das ideias, né? E a ideia de cinema do que trabalhar em cinema mesmo. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Com muito prazer, conversamos aqui com o crítico de cinema, filósofo, psicanalista e economista Enéas de Souza, a quem agradecemos muito e sinceramente pela entrevista. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer vocês pela gentileza, pelas perguntas, né? Pelo fato de permitir que a gente pudesse trocar ideias e dar novas perspectivas, e, sobretudo, uma perspectiva de transformação da nossa sociedade.
Obrigado. A coordenação geral é de Benedito Tadeu César pela Rede Estação Democracia e de Lair de Matos pela Rádio Com Pelotas. Coordenadora do programa Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação é de Clarissa Henning. E Solon Saldanha. A produção colaborativa é da Rede Estação Democracia. Na técnica, Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem ao que pensam tanto a Rede Estação Democracia quanto a Rádio Com Pelotas e ainda os seus parceiros. Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a pandemia não acabou. Higienize as mãos, mantenha o distanciamento social, faça vacina e use máscara.